as passadas, não vai ter uma vitória acachapante. Vai Sim. ter, seja quem for, a eleição será muito disputada. Qual é a chance do Sérgio Moro, que eles me perguntam? É lá na frente, lá no agosto, setembro, mais para setembro, ficar claro para o eleitor do Bolsonaro que ele não tem chance de ganhar a eleição do Lula, esse eleitor migrar, caso as pesquisas mostrem que o Moro venceria o Lula no segundo turno, que é o famoso voto útil. Certo? Isso ocorre quando? 72 horas antes das eleições. Esse voto útil a gente não vai ver agora. Então é muita dificuldade do Moro mexer nas pesquisas nesse momento. Como é a dificuldade de João Dória, de Ciro Gomes, certo? O quadro vai começar a mexer para valer quando começar o horário eleitoral. Aí sim, aí eles têm mais chance de movimento. No momento é muito difícil. Quem tem mais chance de subir e cair é o Bolsonaro, porque está com a máquina na mão. Seja para o positivo, seja para o negativo. Sim. Quem tem mais chance de mexer nesse momento é o presidente Jair Bolsonaro. E só um gancho que, aproveitando que o Murilo falou, posso dar uma opinião polêmica aqui, mas do ponto de vista do Já Bolsonaro... vira um corte aqui já, Rael. Por favor, pode, Alexandre. Do ponto de vista do Bolsonaro, um Sérgio Moro com um dígito, não um Sérgio Moro com 15%, um Sérgio Moro com 7, 8%, pode ser mais bom do que ruim. Pode ser. Por quê? A existência do Sérgio Moro nos debates, na corrida, é uma pedra no sapato muito mais do PT do que do governo. Porque o Moro, ele atira para os dois lados, é o papel dele, mas o que ele tem para falar do Bolsonaro? Ah, você interferiu na PF, botou um cara aqui, outro ali, e eu não gostei, você não me deu tanta autonomia, mas isso não se Pouco, né? compara A grande bandeira dele é a bandeira dele é que, cara, ele olha para olho no olho do Lula e coloquei, ó, visão do Sérgio Moro, ele olha no olho do Lula e fala, aí, ó, seu chefe de gangue, de quadrilha. Coloquei na Eu te cadeia. coloquei na cadeia, seu bandido que assaltou o Brasil, que aparelhou estatais, que investiu em Porto lá em Cuba, na Venezuela. Então, o Moro, ele tá sempre lembrando o eleitor, né, Murilo, mostrando, escancarando o telhado de vidro que o PT tem. Concordo muito com o Alexandre falou. Hoje, nesse momento, para o Bolsonaro, é fundamental a manutenção da candidatura do Moro. Sim, porque aí se ele se permanece na segunda... No segundo turno, esse povo vai pro isso. Bolsonaro. A tendência é que vá mais para o Bolsonaro. E, principalmente, o Bolsonaro precisa do Moro para tentar que a narrativa da corrupção, que é o grande problema do PT, Permaneça volte. vivo. Volte com mais ênfase. Então, eu acho que o Moro é uma peça fundamental nessa eleição para o Bolsonaro. Pode ser um risco? Pode, mas é muito importante que permaneça no pleito. Não, se for pensar, a pessoa que vota no Moro jamais votaria no Lula, né? É. Então a tendência é migrar realmente. E a grande esquerda maioria, detesta o Moro. a grande maioria, a tendência é que vá para o Bolsonaro lá na frente. Nesse momento, esse eleitor está magoado. Ele diz que é 50% que não vota em nenhum. Mas dos que votam, a grande maioria é Bolsonaro. Então, a tendência é que esse voto lá na frente, porque a discussão, ao nosso ver, a discussão Moro-Lula vai ser muito pesada na campanha. A tendência, se tiver um debate entre os dois, vai parar o Brasil para ver. Né? Quer dizer, vai parar para ver qual vai ser a pergunta de um para o outro. Né? Tinha que fazer igual o Whindersson e o Popó, na minha opinião. E a esquerda dificilmente vai votar no Moro, porque do ponto de vista da centro-esquerda, imagina até um cara que não é petista, tá? O cara tá com o Ciro, ele é centro-esquerda, ele gostaria de um outro nome, mais limpinho, digamos assim. Vamos dizer assim, mas aí ele olha pro Moro, ele odeia o Moro. E por quê? Porque ele fala o seguinte, havia uma eleição na cabeça desse cara. Tinha uma eleição legítima, tinha um ganhador, que era o Lula, estava na frente das pesquisas, e de repente esse ganhador, na cabeça dele, foi perseguido por um juiz parcial, né? Porque a ideia do juiz é um cara ser desapaixonado, ele vai julgar uma causa, ele não tá nem aí se vai dar para um lado ou para o outro. E o Moro não tava, quer dizer, a alegação é que o Moro olhou e falou, caramba, eu posso botar essa gangue inteira na cadeia, essa é a minha vez de brilhar. E aí, em atuação conjunta com a Procuradoria, essa é a acusação, né? Não estou dizendo que é isso ou não. O juiz, É a visão dessa pessoa. A visão desse pessoal. A visão desse pessoal é que Moro parcial com uma Procuradoria, que aí sim tem que ser parcial, porque a Procuradoria está lá para acusar, né? Colocam Lula na cadeia, tiram o líder da campanha do jogo, elege o demônio na cabeça deles, o demônio, que é o anticristo aqui, que é na cabeça da centro-esquerda do Bolsonaro, é a pior coisa que tem. E aí, logo depois, se junta ao governo. Então, esse cara imparcial coloca o número 1 na cadeia, elege o número 2, que para eles é o demônio, e se junta ao demônio no governo. Então, eles falam, cara, esse cara não tem meu voto, de jeito nenhum. Vai votar no porteiro da esquina, mas não votam no Moro. Bom, a gente ficou nesses 3 nomes principais aqui. Lula, Bolsonaro e o Moro. Mas, por exemplo, Ciro e o Dória.
O Ciro, você até falou, ele tende a ser a segunda opção de voto da esquerda, ou a primeira opção para alguns, mas que migra para o Lula num segundo turno. E o Dória, onde é que ele fica nessa história? O Dória, essa é a boa pergunta. O Dória hoje está num momento muito difícil que ele vai ter que achar isso. Porque quando ele comprou uma briga frontal com o presidente Bolsonaro, ele hoje é tão rejeitado pelo eleitor do Bolsonaro quanto pelo eleitor do Lula. E vamos lembrar perguntar pra do ele Bolsodória, semana né? Na E- eleição Esse é o passada. problema do Dória. Quer dizer, ele vai ter que achar um meio termo de comunicação de como ele vai se comunicar, principalmente com o eleitor do Bolsonaro. Esse é o grande, porque do PT eu acho muito difícil o voto petista É mais difícil. mudar para ele. Ele teria que tentar esse voto, o segundo voto do Bolsonaro, caso o Bolsonaro venha a diminuir. Mas hoje, muito pouco provável que isso venha acontecer.